Muito bem, turma, vamos para a nossa última aula aí desse conteúdo do segundo bimestre. E como a gente está falando bastante ainda sobre poluição, sobre poluentes em si, vamos para o nosso último termo, o último tipo de poluição. Poluição por calor. Vamos lá. Poluição por calor. Como que seria isso, essa poluição por calor, né? Essa poluição é classificada como térmica quando a temperatura de um rio ela é alterada quando a gente despeja alguma coisa quente, alguma substância quente. Algumas indústrias no Brasil, por exemplo, principalmente as relacionadas com a parte canavieira, a cana-de-açúcar, acaba despejando dejetos mais quentes com o rio e altera todo o processo térmico do rio. Qual que é o maior problema em si com o aumento dessa temperatura? Então vamos lá. O que seria a poluição por calor, né? É o aumento da temperatura das águas por produtos químicos. Então, quando eu acabo despejando isso e aumento a temperatura, um dos principais motivos, um dos principais problemas é a alteração da temperatura. Como os peixes eles dependem da temperatura do ambiente, muitos acabam morrendo. Além disso, o percentual de oxigênio dissolvido no rio ou nas águas acaba diminuindo assim o potencial de oxigênio para absorção e os organismos morrem por asfixia. Então, alterar, mexer a temperatura das águas principalmente é uma péssima ideia porque acaba causando aí, gerando vários transtornos. Vamos falar agora sobre a degradação do solo. O solo, extremamente importante para nós. Também objeto de degradação em razão do aumento da população humana e de sua maior demanda por recursos. A derrubada, por exemplo, como é que a gente pode gerar aí toda essa destruição? Derrubada de árvores, né? Derrubada da mata. É um dos motivos que pode levar à destruição aí do ambiente, do solo em si. Impermeabilização, um grande problema das cidades. Impermeabilização do solo. As grandes cidades têm o costume de asfaltar tudo. Esse asfalto acaba gerando graves problemas porque impermeabiliza, a água não tem para onde correr em casos de chuva e aí você tem grandes inundações, né? No campo em si, a mecanização da lavoura mexe tanto com o solo que tira nutrientes, tira camadas um pouco mais profundas, tornando o solo instável. Grande problema para nós. Já na região sul, a gente tem o problema das culturas enormes, gigantescas. Essas culturas intensivas e grandes causam também destruição do solo, porque absorve todo o nutriente que o solo tem. Desmatamentos e queimadas, as queimadas geram aí um transtorno para o solo também, tornando ele mais arenoso em si. E a gente tem aqui um exemplo, né, a área da Caatinga, onde ela está começando a passar por um grave problema de desertificação aqui no Brasil, né? Isso também por conta da alteração climática. E para encerrar de vez, falar um pouquinho sobre o lixo, né? Toda atividade humana produz resíduos, isso é um fato, tá? Quando misturados à água, esses resíduos constituem esgoto e outras formas diferenciadas. Calcula-se em 2013 que no Brasil foi produzido 209 mil toneladas de lixo por dia. E a gente faz o que com esse lixo todo? Existem três formas da gente
dispersar esse lixo. O mais tradicional, que é o famoso lixão, esse lixão são depósitos onde a gente acaba levando lixo e joga a céu aberto. Os aterros controlados, como que acontece? Geralmente são criados por meio da transformação de antigos lixões, que recebem cobertura de argila e grama e às vezes são selados por uma manta impermeável. Então lá você tem o lixão, aquele lixão já chegou no seu limite, compacta tudo, coloca argila, coloca grama e aí você faz o quê? Bota outra camada de novo, volta a transformar isso em lixão. Os aterros sanitários, que é uma nova tecnologia, muda um pouco isso. Tem um pouco desse princípio do aterro controlado, mas o aterro sanitário é diferente. Você vem, põe um pouco de lixo, compacta, argila, passa aí grama, põe uma forma de impermeabilizar, tome lixo de novo. Aí compacta, bota a terra de novo em cima, mais lixo, compacta. Então você vai fazendo camadas e camadas e camadas e camadas. Não é a mesma coisa do aterro controlado, que lá você enche de lixo depois que a montanha está feita, compacta tudo, sela e depois tenta colocar de novo por cima. Aqui não, põe uma camada, aí põe argila, põe outra camada, põe argila. Então você vai construindo aí múltiplas camadas. Essa é uma tecnologia nova que tem. Agora, em referência aos municípios e os tipos de lixões que tem, pra vocês terem uma ideia, a gente tem lixão tradicional, 28% dos nossos lixões é o famoso lixão tradicional. O aterro controlado, a gente já tem uma grande quantidade, 40%. E aí a gente tem o aterro sanitário surgindo. Aqui perto da gente, em Guarulhos, a gente começou aí com um processo de aterro sanitário diferenciado. Tá? Ainda tem muito que avançar, mas mesmo assim já é o primeiro passo. E por fim, um outro destino para o lixo também seria o processo de incineração. Você incinerar o lixo. O problema são os gases tóxicos que são produzidos, que infelizmente a gente pode filtrar uma grande parcela, mas ainda assim corre o risco desses gases tóxicos acabarem sendo dispersos na atmosfera. De qualquer forma, esse material, ao ser incinerado, também gera energia alternativa para a gente, né? Não é da melhor forma, mas é um jeito aí que a gente pode utilizar. E ele acaba destruindo muito menos o ambiente, principalmente o solo, né? A gente consegue preservar o solo. E por fim aqui a gente tem a foto de um aterro sanitário, onde você tem essas camadas que eu comentei sobre a compactação do solo, camada de lixo, compactação de novo e assim sucessivamente. Galera, esse é o conteúdo do segundo bimestre, beleza? Vamos nos preparar aí, que já vou começar a me organizar para o terceiro bimestre. Beleza? Bons estudos e até a próxima!